Aleluia. Fecha os teus olhos, reclina tua fronte nesse instante. Vamos orar ao Senhor, Pai de amor. Graça te damos, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, como a poesia que acabamos de cantar, Senhor. Senhor. Fala, Senhor, conosco, Senhor. Senhor, fala com os nossos corações. Senhor, só Tu nos conheces, Tu sabes o que a nossa alma precisa. Tu sabes, Senhor, o que a nossa alma, Senhor, anseia. Senhor. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre a nossa vida, Senhor. Vem sobre a nossa casa, Senhor, vem sobre a nossa cidade, Senhor. Vem sobre o nosso estado, Senhor, vem sobre a nossa nação. Oh, Paizinho amado. Oh, Senhor. Sejamos alvos, Senhor, da Tua graça, Senhor, que sejamos alvos da Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, meu irmão, pega a sua Bíblia, minha irmã, vamos abri-la. No Evangelho escreveu Mateus. Evangelho escreveu Mateus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 19. Evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 19. Louvado seja o Senhor. Versículo de número 27. Diz assim o texto santo. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Vou ler outra tradução. Então Pedro manifestou-se dizendo: Veja, deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O ser humano, ele sempre tem alguns questionamentos na sua vida. Uma das palavras talvez que nós mais gostamos no nosso vocabulário seja segurança. Como nós gostamos de estar seguros. Nós gostamos da segurança física, nós gostamos da segurança profissional, nós gostamos da segurança financeira, econômica. Nós gostamos da segurança biológica, que é a nossa saúde. Gostamos da palavra segurança. E é tão interessante que nós gostamos de tomar decisões com segurança. Por isso, muitas vezes, nós gostamos de conselhos. Porque nos parece que os conselhos nos habilitam a tomarmos decisões seguras. Mas quando Jesus chega para os seus discípulos, e eles estão na sua segurança, se você pegar o texto bíblico do Evangelho de Mateus, você vai ver que quando Jesus faz as primeiras chamadas vocacionais a seus discípulos, eles estão lavando as suas redes, eles estão organizando os seus apetrechos profissionais, que lhe dava segurança financeira, lhe dava segurança familiar. E Jesus só libera uma palavra: segue-me, e vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que imediatamente eles abandonam as redes e seguem a Jesus. Seguir a Jesus é uma opção de abandonar a nossa segurança.
para crermos numa segurança que não vemos, para crer em algo que não enxergamos, para enxergarmos uma segurança invisível exclusivamente pela fé. Mas como todo ser humano, nós temos as nossas dúvidas. Como seres humanos, nós temos os nossos questionamentos. Talvez Pedro, por ser um dos mais afoitos discípulos de Jesus. É interessante que Pedro tem uma transformação, vamos dizer, até mesmo radical, antes e depois do Espírito Santo. Um dos textos mais apaixonantes sobre Pedro é quando ele é revestido do Espírito Santo, ele prega, faz a primeira ministração, 3.000 pessoas se convertem a esta fé invisível. Talvez outro texto apaixonante de Pedro é quando ele e João vão subindo a porta formosa, está ali um coxo, ele estende a mão esperando a tradicional esmola, que não é essa nossa esmola que nós pensamos, mas um auxílio financeiro para sustentá-lo. E Pedro e João se expressam da seguinte forma: eu não tenho prata, não temos ouro, mas o que nós temos, em nome de Jesus, levanta e anda. Eles oferecem àquele coxo uma troca de segurança. Você quer a segurança do ouro ou da prata, mas nós temos a segurança daquele que pode restaurar você. Interessante que eles são presos, são levados diante dos principais do Sinédrio, são levados diante dos familiares do sumo sacerdote, e eles, de uma forma espantosa, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, se a minha memória não está equivocada, eles perguntam: com que poder e em nome de quem vocês realizam tais coisas? Ou seja, eles já deviam ter ouvido falar de outras proezas que Pedro e João haviam realizado. E Pedro, que era aquele homem antes que se escondia nas sombras, que se escondia na escuridão do jardim, agora ele se apresenta de cara limpa, Rogério, sem máscaras, e diz: em nome de Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram. Mas enquanto esse Pedro não se apresenta, nós temos ainda um Pedro de Atos, antes de Atos, temos um Pedro de Mateus, de capítulo 19, e ele diz: Senhor, nós temos deixado tudo. Essa expressão é muito forte. Deixar tudo. Senhor, nós temos aberto mão de tudo. O que será de nós? Pedro ainda não tinha o revestimento de uma segurança. Pedro ainda era um homem em discipulamento, ou seja, estava na forja. Pedro ainda estava em formação espiritual, como eu sei que muitos de nós estamos, irmãos. Estamos em forja espiritual, estamos em discipulado espiritual, e nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos revista, para que possamos entender, aleluias, que a nossa segurança não está aqui nesse mundo, meu irmão, a segurança não está nessas coisas. Pedro estava preocupado com as coisas ainda daqui, as coisas daqui ainda o prendiam, as coisas daqui ainda lhe causavam insegurança. Em alguns momentos Jesus larga algumas lições de vida importante, e ele talvez, um momento propício, ele largou uma expressão dizendo: por que vocês estão ansiosos com as coisas daqui? Olhai os lírios do campo,
nem Salomão com toda a sua glória, 40 anos de glória, se vestiu como um destes. Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não granjeiam, não colhem em celeiros, mas contudo o seu Pai Celeste não os deixa faltar nada. Em outra expressão, ele fala aos seus discípulos dizendo: qual é o pai que pedindo a ele, ao seu filho, a ele um pedaço de pão lhe dará uma pedra? Ou qual é o pai que um filho chegando dizendo: dai-me um copo de água, e ele lhe dará um copo de veneno? É isso que quer dizer a expressão lhe dará uma cobra. E ele disse: imaginem vocês sendo maus, corações maus, desejam boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que você não pedindo qualquer coisa, Ele não o fará. Como é que você consegue acessar essas coisas em Deus? Como é que você consegue acessar essa relação com Deus? Quando você for capaz de deixar tudo. Quando você tem um real encontro com o Espírito Santo de Deus. Você vê nos evangelhos um Pedro. Em Atos dos Apóstolos você vê outro Pedro. E é tão verdade que o próprio Pedro, ele começa a responder essas perguntas. Essa pergunta que ele faz para Jesus: que recompensa teremos? Ou que será de nós? Se você pegar a epístola de Pedro, você vai ver que na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, Pedro diz que Ele, o Senhor que ressuscitou dos mortos, a primeira coisa que Ele faz para mim e para você que abrimos mão de tudo, é nos dar esperança. Nós não somos como estes que não têm esperança. Porque se morrerem aqui, acabou-se tudo. Se nós morremos aqui, começamos o tudo lá. Aleluia. Se a nossa existência terrena nessa casa mortal se desfizer, diz o apóstolo, que nós temos uma casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas. Eu tenho esperança. Tem mais alguém comigo aqui na igreja que tem essa esperança? Viva dentro do seu coração, não uma esperança que morre, não uma esperança que se desfaz. Pedro, depois de ter um encontro com o Espírito Santo, ele vai dizer para mim e para você, por que é que ele abre mão de tudo? Na sua carta, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 4, ele dá a segunda razão porque ele abriu mão de tudo. Ele diz que nos regenerou, ou seja, ele nos trouxe ao estado natural que eu era antes do pecado. Ele me trouxe a minha estatura de natureza perfeita, para que eu tivesse nele uma herança incorruptível. O que você vai herdar, meu irmão? A Bíblia diz que ladrão não mina. O que você vai herdar? O ladrão, ele não coloca os seus olhos. O que você vai herdar? A traça não come. O que você vai herdar, meu irmão? A ferrugem não corrói. É um tesouro, é uma herança incorruptível no céu, incontaminável, que não se contamina. Nós não vivemos uma fé da emanência, de um tesouro que os nossos olhos, nossas mãos, nossos sentidos possam interagir. Nós vivemos
para uma herança que não é terrena, nós vivemos para uma herança transcendente, na eternidade, porque o que tem nessa vida, meu irmão, como diz a canção muito antiga, é tudo passageiro. A nossa saúde é passageira. Hoje eu vi a foto de um irmão que faleceu, conhecido. E quando eu olhei a foto, eu disse assim, eu lembro desse irmão tão jovial. A lembrança que eu tinha dele, se eu não tivesse visto a foto dele, que os seus filhos com amor e carinho postaram nas páginas sociais, a minha lembrança sempre seria daquele senhor robusto, forte, carismático. Mas a nossa casa terrena, ela se desfaz. E não há nada que possamos fazer contra isso. Por isso Jesus vem e diz, não ajunteis tesouros na terra, antes amontoais para si tesouros eternos no céu. Oh, aleluia. É disso que a nossa fé vive. Pedro entende isso quando ele é cheio do Espírito Santo. Ele entende isso quando Jesus olha para ele na beira da praia e diz, Pedro, tu me amas? Tenho certeza que a cada pergunta de Jesus, Pedro se lembrava de algumas cenas que ele passara com Jesus. Talvez na última pergunta de Jesus, que entristece o coração, mas Jesus o consola, talvez veio a cena talvez mais importante que ele viveu na sua vida. Ah, pastor, andar sobre as águas? Não, irmão, isso é pequeno perto do que Pedro presenciou. O que foi, pastor? Ele viu Jesus como ele é. Quando ele está no monte, só está ele, Tiago e João. Os olhos de Pedro veem uma imagem, junto com Tiago e João, que nenhum outro ser humano ainda teve o prazer de ver, irmãos. Pedro viu Jesus como ele é. Talvez isso lembrou a Pedro dizendo, eu tenho que lutar por isso, para mim ser como ele é. Eu preciso abrir mão de tudo para ser como ele é. E é tão verdade que Pedro quis construir uma casa naquele lugar, para nunca mais sair de lá. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, não, você não precisa construir uma casa, eu estou preparando a sua casa. Você não precisa preparar uma casa, eu estou arrumando cômodos na casa do papai, para que aonde eu esteja, você esteja comigo para sempre, para sempre, para sempre. Pedro entende isso. Que mais, pastor, que Pedro entende? Quando ele abre mão de todas as coisas. Pedro responde isso na sua carta, no primeiro capítulo, versículo 9, ele diz assim, e alcançando o fim da vossa fé, a tua caminhada de fé tem um fim, meu irmão, a sua jornada de fé tem um fim. Você não caminha, você não labuta, você não abre mão desta vida, você não nega a si mesmo, como Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, você tem uma caminhada, você tem uma jornada de fé a ser percorrida, mas Pedro diz, eu abri mão de tudo, por causa da salvação da minha alma. Nele eu tenho a salvação da minha alma. Nele eu tenho a remissão e perdão dos meus pecados. Nele eu posso ter acesso novamente ao Pai. Nele eu posso ter comunhão. Nele eu posso ouvir a voz do Pai. Nele eu posso ter acesso ao trono da graça, ao fim de alcançar misericórdia e graça. Nele eu tenho a renovação da minha íntima comunhão com o Pai.
Aleluia. O que é que você está granjeando na sua caminhada, meu irmão? O que é que você está trabalhando diuturnamente? O que tem sido alvo incansável da sua vida? O que tem sido na sua vida alvo profundo, aonde esgota as tuas energias, esgota os teus pensamentos? O que é que tem sido alvo dos teus pensamentos cotidianamente? É herdar nele todas as coisas, e é ser salvo por ele. Ou nós estamos sendo consumidos nos nossos dias? Eu aprendo uma outra lição, que Pedro nos instrui no mesmo texto, capítulo 1, versículo 9. Pedro ensina: pelo poder de Deus somos guardados. Quantas pessoas você conhece que já tiveram coronavírus? Quantos vizinhos seus já teve coronavírus? Quantas pessoas você viu falecer de coronavírus? Não, acho que você não está me entendendo. Isso é fé, irmãos. Eu creio piamente na palavra de Deus, que você, que eu, que nós estamos sendo guardados. Eu não estou falando aqui de lógica, eu não estou falando aqui da estimativa, eu não estou falando de números aqui, meus irmãos. Pastor, mas eu posso pegar? Pode, irmãos, se for por permissão de Deus. Enquanto isso você está guardado. Aleluia. Nós temos irmãos aqui que seus familiares, por exemplo, Neucia, Neca, Gisiane, assistência social, estão aí, irmãos, todos os dias suscetíveis a serem contaminados. Mas o Senhor tem guardado. Moramos ali do lado de um postinho de saúde. Você sabe como é que é posto de saúde de bairro, né, irmãos? Ele está sempre assim, ó, todo dia. Mas nós temos sido guardados. Nada. Escreva uma coisa na tábua do seu coração, como diz Salomão. Provérbio 3, escreve na tábua do seu coração: nada acontece sem permissão de Deus. Mas mesmo assim, como os irmãos que nós testificamos aqui no início da mensagem, do culto, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Vou abrir um parênteses. Eles disseram uma frase que sempre me marca quando eu falo dessas posições: ó rei, fica sabendo uma coisa: ainda que o Senhor não nos livre da fornalha de fogo ardente, todavia, nós não nos encurvaremos diante da tua estátua. Sabe o que eles estavam dizendo? O Senhor é o nosso Deus, e eu não sou servo dele porque ele me livra da fornalha. Eu sou servo dele porque ele é meu Senhor e Deus. Há uma grande diferença em você servir a Deus pelos seus benefícios e servir a Deus por quem ele é. Você pode adorar o Senhor aqui. O que Pedro aprende? Outro texto. Sabe o que Deus faz quando você abre mão de tudo? Antes você tinha uma personalidade. Quando você abre mão, o que vai ser de nós?
Qual vai ser a nossa recompensa? Sabe qual vai ser a tua recompensa? Pedro diz assim no capítulo 2, versículo 9 e 10. Da primeira epístola de Pedro, ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, aleluia, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz: vós outra hora éreis povo, agora sois de Deus. Sabe o que Deus faz com você? Qual é a recompensa? Ele te dá uma nova identidade. Você não é mais apenas um habitante desse planeta, você não é apenas um cidadão pelotense, ou gaúcho, ou brasileiro, ou seja, de qual nação que você esteja nos assistindo. Agora você que tem Jesus, você que tem a marca do sangue do Cordeiro, aleluias, você é cidadão do céu, você é uma geração eleita, você não é qualquer coisa, você é um sacerdócio real, você é uma nação santa. Sabe o que quer dizer santo? Separado, colocado à parte, aleluias. Deus te separou deste mundo, Deus te elegeu nele, Deus te escolheu nele, e diz: você é meu, aleluias. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você consegue imaginar o que é isso? O próprio Deus dizer: você é meu, aleluia. Oh, santo és tu, Senhor. Antes você era, mas agora você é meu. Eu te escolhi, eu te nomeei, eu te coloquei à parte. Isso quer dizer tanta coisa, meu irmão. São coisas que Deus coloca em você, que as pessoas perguntam: o que é que Ele tem de diferente? O que é esse brilho na vida dele? O que é essa coisa diferente que Ele tem na vida dele, que eu não consigo compreender? O que é isso que ele não consegue se misturar? Porque Deus colocou ele à parte. Porque Deus o escolheu. Deus te nomeou. Quando você abre mão de tudo, Deus te dá o tudo. Deus te completa. Por isso que você consegue ler, vou fazer uma inserção do apóstolo Paulo dentro dessa explanação do apóstolo Pedro. Quando você consegue entender quem é de Deus, você consegue entender por que Paulo aos Filipenses, nós conhecemos muito só o versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando você vai para o contexto do qual Paulo está escrevendo esse texto aos Filipenses, ele está dizendo: ó, meu irmão, eu sei o que é passar fome, mas eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é ter necessidade, mas também vivi com abundância. Eu sei o que é ser abandonado, mas eu sei o que é ter intercessor de verdade. Eu sei o que é o falso andando comigo, mas eu também sei o que é o verdadeiro andando comigo. Eu sei o que é ser perseguido, mas eu também sei o que é ser honrado, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você entendeu a diferença?
Quem não tem esse nome, quem não tem essa separação, quem não tem essa visão, na primeira luta, na primeira provação, na primeira adversidade, ele desiste. Pedro é um símbolo clássico disso. Por que eu fiz essa ligação? Porque Pedro, irmãos, quando ele coloca o primeiro pé para fora daquele barco, em meio a toda aquela tempestade, ele coloca o pé para fora do barco, porque ele ouve Jesus e vê Jesus. Então Pedro olha para Jesus, ouve a voz de Jesus, e ele, quem sabe, não está escrito no texto, você não vai enxergar, mas eu posso crer dessa forma, a Bíblia me dá essa liberdade. Ele creu como ele creu quando Jesus disse: vai e lança a rede novamente, e Pedro fala o quê? Sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Quem sabe Pedro disse assim: se funcionou daquela vez com a rede, vai funcionar de novo dessa vez, porque eu não vou fazer isso sobre a minha palavra, eu vou fazer sobre a palavra dele. E Pedro coloca o pé para fora do barco e começa a andar, mas a Bíblia diz que, ouvindo Pedro o vento, ou seja, ele deixou de olhar para Jesus, ele deixou de ouvir a voz de Jesus, e começou a ver o contexto ao seu redor. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, se você der ouvido ao contexto ao teu redor, e deixar de ouvir Jesus, deixar de olhar para Jesus, você vai submergir nas aflições, você vai submergir nas suas provações, você vai desvanecer na sua provação. Mas se você continuar firme, olhando para o autor e consumador da tua fé, você vai chegar lá. Aleluia! Porque nele nós temos segurança, nele nós sabemos que somos eleitos. Eu quero ir para o encerramento. Talvez para nós falarmos de liberdade é uma coisa muito simples. Você vive, apesar de toda a balbúrdia que nós estamos vivendo, num contexto de pandemia, contexto político, contexto social, ainda somos um Estado democrático de direito, ou seja, você ainda pode usufruir das suas prerrogativas de liberdades individuais. Mas tenta imaginar isso durante um império chamado romano. No primeiro século da nossa era, nos 100 primeiros anos da nossa era, você não tinha liberdade de dizer o que você gostaria de dizer. Você não tinha liberdades sociais. Você não tinha liberdade religiosa. Hoje você pode ir ali na esquina e pegar os seus pulmões com todo o pleno gozo e das suas faculdades dos pulmonares e dizer: eu sou servo de Jesus Cristo. E ninguém pode fazer nada contra você. Agora faça isso no primeiro século, de frente à guarda pretoriana, e diga: eu sou servo de Jesus, e Nero é anátema, Nero é um falso Deus. Abaixo Roma. Você seria ou queimado numa estaca, crucificado numa cruz, ou você seria decapitado, ou talvez açoitado com 39 açoites de uma azorrague, onde a flagelação menor que uma azorrague faz é a perfuração da sua carne e até os ossos. Só isso. Dentro desse contexto que eu acabei de falar para você, eu entendo quando Pedro ele expressa na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16. E ele diz: eu sei que recompensa eu tenho, porque nele, como livres, não tendo a liberdade como capa de malícia, mas como servos de Deus. Ele está falando de uma liberdade que jamais poderia ser tomada dele. Uma liberdade que jamais poderia ser usurpada por ninguém, que era aquilo que a sua alma cria, era aquilo que a sua alma acreditava,
É tão verdade, você não vai encontrar isso nos textos canônicos da nossa Bíblia Sagrada, mas você vai encontrar isso nos textos que dão suporte históricos, que Pedro, quando ele é preso e ele é propenso a ser executado, nos diz os historiadores da igreja, que Pedro vai ser crucificado da mesma forma que Jesus, e ele diz: eu não sou digno. E ele pede para os seus algozes que o crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou merecedor. Sabe por quê? Porque ele tinha chegado ao auge de conquistar a sua liberdade espiritual. Agora os grilhões do pecado não tinham mais poder sobre ele. Agora os grilhões da iniquidade não tinham mais poder sobre ele. Aleluias. E ele diz: eu sou uma casa espiritual, eu sou construído com a pedra viva, eleita e preciosa para Deus. Aleluias, aleluias. Eu não estou pregando aqui, irmãos, de uma segurança que o dinheiro pode trazer para você. Eu não estou pregando aqui acerca, meu irmão, de uma segurança emocional que uma família, um casamento estruturado pode trazer para você. Eu não estou falando aqui de uma segurança intelectual que uma faculdade, uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado pode trazer para você, mas eu estou falando de uma segurança eterna no céu, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Você pode ficar em pé? Pedro fala na sua epístola, capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo, escute aqui, meu irmão, sabendo que não foi por coisas corruptíveis que você foi comprado, como prata ou ouro. O que é algo corruptível, sujeito à corrupção? Não, você não foi resgatado por prata, você não foi resgatado por ouro. E ele fala: não foi por essas coisas que você foi resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição, por costume, nos são ensinados muitas vezes. Seja bonzinho que Deus vai salvar você. Não, você foi comprado com o mais poderoso preço possível: o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Pedro diz aqui nessa epístola: como um cordeiro sem mácula, sem rugas, sem defeito, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você consegue entender as recompensas? Oh, digo uma coisa para você aqui nessa noite. Oh, diga uma coisa para o seu coração aqui nessa noite: vale a pena. Vai valer a pena. Vale a pena você abrir mão de tudo por Jesus. Vale a pena você abrir mão de toda essa sua segurança, esse castelo forte que você acredita que construiu ao seu redor, e que você está imune. Provérbios diz: quão enganoso, 16, quão enganoso é o coração do homem. Nosso coração nos engana, irmãos. E a nossa segurança, ela vai água abaixo.
Quando a enfermidade bate a sua porta, toda a sua segurança financeira foi embora. Ou quando a carta de demissão bate a sua porta, toda a tua segurança intelectual foi por água abaixo. Quando a traição bate a porta de um casamento, toda a segurança emocional do casamento foi por água abaixo. Porque a nossa segurança, o profeta Isaías diz que nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Não há nada que eu possa fazer. Mas Ele, que é perfeito em tudo, não encontrou-se nele dolo algum. Oh, aleluia. Ele está dizendo: eu quero tornar o teu castelo um castelo forte. Eu quero tornar o teu castelo um castelo inacessível. Eu quero proteger você, eu quero dar segurança a você, eu quero resgatar você, eu quero dar uma identidade a você, eu quero trazer paz a você, porque onde Ele está, há paz. E eu quero trazer a segurança eterna a você. Oh, aleluias. Eu vou pedir para os meninos cantarem ao Senhor uma canção, pelo menos um refrão, irmão Ezequiel. Enquanto você vai fechar os teus olhos. Quem sabe você tem buscado segurança em você. Quem sabe você tem buscado a segurança em tantas coisas. Mesmo assim você se sente inseguro. Mesmo assim você se sente incompleto. Pode cantar, irmão Ezequiel. Se o mar me submergir a tua mão, aleluia, me traz à tona pra respirar, me faz andar, aleluia, sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Aleluia. Oh Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és, sim, Senhor, tu és quem me guia. Oh, papaizinho. Se a tempestade, sim, Jesus, me alcançar, tu és somente tu, Senhor, meu abrigo. Eu te adoro, Senhor. Se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar, confia, sobre as águas. É hoje o dia que você vai poder andar sobre as águas. Você vai estar seguro nele. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu todo, minha paixão, minha canção. Põe a mão sobre o seu coração nesse instante. Meu louvor. Entregue para Jesus.
O Pedro da insegurança de Mateus capítulo 19 agora se torna em Pedro da segurança do autor e salvador da sua fé. E ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor nosso Deus, nesse instante nós queremos abençoar a cada um dos teus filhos e declarar, Senhor, que Tu, Senhor, é a segurança para a sua vida. Senhor, nessa noite, Senhor, as ansiedades dos teus filhos, sejam os que estão aqui na igreja, sejam os que estão em casa, estão sendo lançadas aos teus pés, aos teus pés, aos teus pés, Senhor. Aleluia! E eu sei, Senhor, que está sendo pela fé, não pela vista, mas por fé. Senhor, estão sendo realizados nessa noite grandes milagres. Senhor, estão sendo realizadas transformações. Eu sei que a partir de hoje, Senhor, Ele vai abrir mão da sua segurança física para, Senhor, ter uma segurança espiritual em Ti. Oh, Senhor, porque Tu és o Deus de paz, Tu és o Deus de paz, que, Senhor, supre todas as nossas necessidades. E nós Te louvamos nessa noite e engrandecemos o Teu nome. Abençoa os Teus filhos, abençoa a Tua casa, Senhor, através da vida dos Teus filhos. Senhor, também quero, Senhor, abençoar as famílias nessa noite. Abençoa, Senhor, o casamento dos Teus filhos. Que a segurança do seu casamento sejas Tu. Senhor, eu abençoo as finanças da casa dos Teus filhos. Que a segurança da finança deles sejas Tu. Senhor, nós abençoamos, Senhor, a saúde emocional, física, biológica, Senhor, a psicológica, porque, Senhor, a segurança da saúde dos Teus filhos és Tu. Senhor, eu abençoo os filhos do lar, porque são heranças Tuas. Foi Tu que deste esses filhos, não foi o pastor, não foi a igreja, Senhor, não foi nem o próprio casamento deles, foi Tu que destes, e eles são herança Tua, Senhor. Meu Deus! Então, Senhor, como herança, nós não abrimos mão dos nossos filhos. Abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos filhos, guarda-os. Senhor, se algum filho estiver longe da casa do Pai, assim como aquele filho pródigo, Senhor, que se levantou e disse: eu vou para a casa do meu Pai, eu vou para a casa do meu Pai, eu vou para a casa do meu Pai. Aleluia! Então cumpre a palavra, 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 Senhor. Entra lá, meu Deus! Porque eu não tenho poder, Senhor, mas Tu, Senhor, quando ressurgiu dentre os mortos, Tu dissestes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Senhor, Tu que és poderoso, Tu és, Senhor Deus, Senhor, opera estas maravilhas para que eles possam crer que Tu és Deus. Oh, obrigado, Senhor. E abençoamos os Teus filhos nessa noite, quando vão estar retornando para os seus lares. Oh, Senhor, guardados, protegidos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus nessa noite. Você pode adorar o Senhor, você pode levantar suas mãos, glorificar o Senhor nessa noite. Oh, porque Ele é Deus na sua vida, porque Ele é Senhor da tua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus.